Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, Ana. Retomamos as nossas conversas sobre questões da União Europeia e vamos poder falar inicialmente de um conjunto de desafios que enfrentará a União Europeia neste ano de 2020. Um número enorme de desafios. Desde já o Brexit, não é? Incontornável. O orçamento plurianual que vai ser discutido e aprovado este ano. As alterações climáticas que estão na ordem do dia. O crescimento moderado da economia, que não é só interno, mas também a nível mundial. A afirmação da União Europeia como potência geopolítica, tanto que a Presidente fala nesse assunto. A defesa, as migrações, a Europa social, os conflitos comerciais, a união bancária, a fiscalidade, só para citar alguns dos desafios. Alguns já vêm do passado, digamos, sim. transitam para 2020. Sempre. Exatamente. Continuam, são às vezes situações, por exemplo, o caso das migrações, que não se conseguia resolver e que estão sempre na agenda europeia. O Brexit já há alguma certeza, doutora Ana Rita Barros? A saída é uma certeza. A saída. O acordo com a União Europeia sobre a saída, que tem os timings que não estão muito de acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, que acha difícil conseguir esse acordo até ao final deste ano 2020, mas o Primeiro-Ministro continua a afirmar que sim. Enfim, veremos agora a saída no dia 31, já foi aprovada pelo Parlamento Britânico. É incontornável. Não quer dizer que não haja uma reentrada daqui a uns anos, mas pronto, para já. Teremos que aguardar. A ver esse desfecho ou não. O Brexit é um dos destaques, o orçamento plurianual também. É outro. O orçamento é agora discutido, é um pacote de 7 anos, como nós sabemos, 21-27. A negociação não é fácil. Existem sempre divergências entre Estados nesta matéria, cada um tenta ter uma maior dotação. Enfim, é um assunto que teremos de acompanhar e que verificar. Já foi dito que Portugal não perderá fundos, mas isso depende muito das capacidades de negociação que Portugal, felizmente, tem tido. Vamos ver o que é que acontece. Os fundos são importantes, penso, Portugal e a região. Sem fundos não conseguem acompanhar nem o crescimento que têm tido, nem o apoio a determinados sectores, onde os fundos são fundamentais. Falemos da questão climática, está na ordem do dia e é ponto assente que será uma preocupação da União Europeia e da Presidente da Comissão. É o eixo comum da política europeia, constitui uma prioridade. Como às diversas áreas, de tal maneira que a União Europeia, através da sua Presidente, já classificou a questão climática como o ponto fulcral do seu mandato, chamado de intensa diplomacia climática. São as palavras usadas pela Presidente e segundo também a Comissão, é uma das exigências dos cidadãos eleitores. Nós vemos a preocupação que existe, nem sempre aplicável na realidade, mas este é um tema alvo de algumas controvérsias, como é o caso da Polónia, mas cujo pacote financeiro desta semana, chamado Fundo de Transição Ecológica, veio dissipar um pouco porque definiu uma dotação máxima de 100 mil milhões de euros, muito dinheiro. É muito dinheiro. Sendo 50% absorvido pela Polónia, pela Alemanha e pela Roménia, Estados europeus esses que são os Estados com mais energias contaminadas. Portanto, pode ser que a Polónia, que tem sempre sido um país opositor a estas questões tão rapidamente, pelo menos, fique um pouco apaziguada com estes montantes, não é? Finalmente, a questão da política migratória continuará na ordem do dia. Falamos menos, ouvimos falar menos, talvez. Porque há outras que se sobrepõem, mas continua. Continua e tem provocado muita agitação política, pelo menos nos bastidores. E é apontada como tendo sido responsável pela transferência de votos dos eleitores europeus nas últimas eleições de maio e pelo aumento da votação nos partidos nacionalistas. E isso é preocupante, portanto,
portanto, e a União Europeia vai estar focada nesta matéria. Torna-se necessário alterar o atual quadro. Sim. Sabemos que aquelas cotas não funcionaram. Sim, não funcionaram. De maneira nenhuma. E evitar a pressão que tem existido sobre os países de fronteira externa, que é o caso da Grécia e mesmo de Espanha. Já. E Espanha, e Espanha também. Aqui ao lado, não é? Sim. E a Comissão pretende repartir as responsabilidades, não sabemos de que forma ainda, porque não está concretizado, melhorar a política de gestão de fronteiras, mas principalmente reforçar os acordos e apoiar os países de origem. Já é um assunto tradicional, digamos assim, e precisa que ele seja efetivo, evitando que haja esta chegada de migrantes à Europa naquelas condições que nós vimos no final do ano passado, nada abonatórias principalmente para o Mediterrâneo, que contribui tanto para o progresso europeu, já desde a antiguidade. Ver o Mediterrâneo assim é terrível. Num lado, as guerras do Médio Oriente, depois aqui estas migrações, aqui mais perto, não é o Mediterrâneo que nós esperamos, não é? Vamos ainda referir a política externa da União. A saída do Reino Unido considera que fará a União Europeia perder alguma influência no âmbito da política internacional? Portanto, sabemos o peso do Reino Unido nas decisões internacionais, principalmente no campo de defesa. E a União Europeia, a semana passada, reuniu em Bruxelas com o Reino Unido, com a presença do Reino Unido, 2 Estados-membros importantes, que é a França e a Alemanha, e com a presença também do alto representante da União Europeia para a política externa. Não é assim tão displicente como parece. Embora a reunião tenha sido classificada pelo Serviço de Ação Externa Europeu como um encontro simbólico, mas um simbolismo que, enfim, que não deixa a França define bem que quer o Reino Unido na política de defesa europeia e a importância do Reino Unido para a política externa da União. Portanto, apesar da saída... Manter. E porquê? Porque nós sabemos que a França e o Reino Unido são os únicos Estados-membros, que o Reino Unido ainda é Estado-membro da União Europeia, com armamento nuclear, com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E tem os maiores exércitos europeus, porque há países que não têm exército e a União Europeia também não tem, nunca conseguiu ter um exército europeu. E esta pretensão enfim, apoiada pela França e pela Alemanha e também pela União Europeia. O presidente francês já declarou esta questão da defesa como fundamental, até porque os Estados Unidos parecem cada vez mais querer reduzir o seu compromisso com a NATO. A Presidente também da Comissão parece estar de acordo, pelo que se lê nas entrelinhas, indicando que a nova Comissão pretende ser uma comissão onde coloca a União Europeia na cena internacional como uma posição geopolítica. A geopolítica vem muito da defesa dessas posições. E a Comissão sabe a capacidade de influência do Reino Unido nesta matéria e eu penso que o Reino Unido será fundamental. Mas será uma questão negociada posteriormente à saída, não é? Sim, e a definir o tal acordo. Enfim, será Reino uma Unido das União matérias. Europeia é uma das matérias. Mas aí será importante para a União porque nós vemos esta convulsão, este mundo convulsivo. E temos que ter uma política de defesa. Até para a segurança dos nossos cidadãos. Sim. O Banco Central Europeu, entretanto, tem uma nova equipa, foi nomeada pela Presidente Christine Lagarde. O que é que podemos dizer? Uma equipa para 8 anos. 8 anos. 8 anos. Segundo se perspectiva, foram criadas as condições para criar uma nova e para implementar uma nova política monetária europeia. Tem um núcleo forte, composto pela própria Presidente, pelo economista-chefe, pelo comissário italiano, que foi recentemente nomeado, e pela comissária alemã, principalmente pela comissária alemã, Isabel Schnabel, que terá a seu cargo a supervisão de ativos. O que é isto da supervisão de ativos? É a injeção de valores financeiros na economia da zona euro. Nós sabemos que esta parte da política do Banco Central Europeu é muito importante, dado a Alemanha ter mantido sempre um pouco de pé atrás com aquelas políticas do Banco Central do Europeu, Banco Central, do do Draghi, presidente, dizendo que são expansionistas. E, portanto, incluir esta pasta e atribuí-la a uma comissária alemã é significativo e pronto, veremos qual é a aproximação da comissária a esta política europeia do banco. Também foi retomado pela Christine Lagarde, que criticou enquanto
enquanto elemento do FMI, não é? Do FMI. E agora, como o Presidente do Banco Central Europeu, já é diferente. Já é diferente. E retomou, a partir de novembro passado, uma injeção de 20 mil milhões de euros, o que é muito importante. Este programa estava suspenso desde o início de 2019, é importante relembrarmos, e foi um programa que atingiu o seu máximo entre 2014 e 2018, injetando na economia da zona euro 2,6 mil milhões de euros. É importante nós vermos este desenvolvimento, até porque estamos agora no ano seguinte àquele em que se registrou a mais baixa taxa de juros do Banco Central Europeu. Historicamente, a mais baixa de todas. Veremos com o que é que acontece. Vamos acompanhar. Está no fim, ou terminou o quadro financeiro 14-20, não é? Termina é tempo agora. de balanço, termina agora. Termina não é? agora, embora depois os programas aprovados este ano Têm continuidade têm até em a termos conclusão, financeiros não da é? alocação, ainda têm normalmente 1 ano ou 2, mas em termos de apresentação e de candidaturas de programa termina agora em 2020. Mas é feita uma análise, é isso? É A feita uma importância análise, destes fundos sim, estruturais. as suas implicações para os Estados e principalmente aos montantes envolvidos e já investidos. A Comissão publicou o relatório dos fundos estruturais e de investimento recentemente, com dados até setembro passado, e refere a importância da criação dos fundos na criação de emprego, na formação e no ensino, como nós sabemos, no apoio a empresas, na diversificação da investigação e, nomeadamente, nos domínios da saúde. A Comissão indicou que o investimento total de fundos foi até setembro de 500 mil milhões de euros, estando já cumpridos 75% do quadro iniciado em 2014. Portugal beneficia de 17 programas nacionais apoiados pelos fundos, é muita coisa. Sim. Os mais conhecidos são, como nós sabemos, o Fundo de Desenvolvimento Regional, Sim. o FEDER, o Fundo Social Europeu, que apoia a formação, mas também o Fundo Agrícola, o Fundo das Pescas, enfim, um dado importante. Portugal já beneficiou desde o início do quadro, 2014, de 25,9 mil milhões de euros. Daí a importância dos fundos para o novo quadro, quando falámos há bocado da aprovação que irá ocorrer este ano. Sim, não é desejável que haja restrições, nem baixas, não é? Baixas nesses fundos. Tudo isto leva com certeza a que a União Europeia apresente a taxa mais baixa de desemprego desde a crise. Sim, apesar de estar um crescimento moderado na economia, existe Mas pode ligar-se a estes fundos? Não diretamente. Em parte aos fundos, mas não só, também. É também o aumento do consumo interno e a alavancagem que tem havido nos últimos anos. A União Europeia indicou que o nível de ocupação dos europeus se cifrava em 241,5 milhões de pessoas. Portanto, é uma notícia positiva. É bastante. Assim. Embora, como dissemos já há bocado, há estados com carência de mão de obra e há estados com níveis de desemprego elevados, como é o caso de França, Espanha e Itália, que no seu conjunto representam 53,3% dos desempregados da União Europeia, só nestes 3 Estados-membros, o que é também importante. Doutora Ana Rita Barros, vamos falar das capitais europeias da cultura, já são conhecidas, foram anunciadas recentemente. Sim. São 2 cidades de 2 países, de 2 Estados-membros da União Europeia. Uma na Croácia, Rijeka, e outra na Irlanda, Galway. Rijeka é uma cidade portuária da Croácia. A Croácia ostenta este ano pela primeira vez o título, enquanto que a Irlanda já é a terceira vez. O tema escolhido por esta cidade croata foi a água, embora as 2 cidades tenham como tema comum as migrações. Interessante como eles sentem uma preocupação nesta matéria. O lema da cidade croata é Porto de Diversidade, ligando a migração à identidade e também ao facto de estarem no Porto. Galway, a terceira cidade irlandesa a ostentar o título. Anteriormente foram Dublin e Cork. E o lema é Deixe-se envolver pela magia, explorando as áreas da língua, da paisagem e também das migrações. Lisboa é também capital verde. Capital Verde. O tema Capital Verde surgiu com a atribuição de um prémio, o primeiro prémio em 2010, em Estocolmo. O ano passado, 2019, foi Oslo. Temos agora Lisboa. Para o ano temos uma cidade finlandesa, Lahti. Tenta
valorizar e incentivar a utilização ecológica das cidades. Como nós sabemos, 2/3 dos europeus vivem em cidades e é preciso as boas práticas em termos ambientais e em termos também das alterações climáticas que nós falamos, daí a importância da Lisboa Cidade Verde, porque é portuguesa, não é? E é a nossa capital, embora já tivéssemos, em termos de cultura, já tivemos várias cidades portuguesas que ostentaram o título. A concluir, doutora Ana Rita Barros, uma pequena frase, como é habitual, desta vez do comissário vice-presidente da Comissão Europeia, o Frans Timmermans. Exatamente, o holandês, uma frase muito pequena, que tem a ver com o assunto do Reino Unido, pelo menos é a leitura que se faz, e a ligação e a pena que o Frans Timmermans revela relativamente à saída do Reino Unido, e diz o seguinte: os laços familiares nunca se cortam. É quase um lamento. É uma fase pequena, mas significativa, vinda também de quem é, que é o presidente, ou vice-presidente da Comissão. Doutora Ana Rita Barros, voltaremos a falar em breve. Muito obrigada. Muito obrigada.